Boa tarde, meninas! Sejam todas muito bem-vindas aqui no meu canal do YouTube. Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá? E hoje a nossa aula é sobre adesivos. Olha o nome que eu coloquei da aula, vê se vocês gostam, ó. O vilão das extensões de cílios, o adesivo. Ah, danado. Eu não acho, tá? Mas eu coloquei esse tema porque a maioria de vocês tem muita dificuldade com adesivo. E isso não é a maioria de vocês, não. Quando eu comecei a trabalhar com extensão de cílios, eu também tinha muita dificuldade com adesivo. Muita mesmo. Só tem que ao longo do tempo eu fui trabalhando, eu fui estudando, eu fui melhorando os adesivos e eu me adaptei, tá? Então, o que você tem que fazer é isso também, é se adaptar ao seu adesivo. Porque o bonitinho não vai se adaptar a você, é você que vai se adaptar a ele. Então, o que você tem que entender é como que ele funciona, como que funciona a agilidade desse adesivo, como que funciona a umidade que tá no ambiente e tal. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? O nosso adesivo, né, nós que trabalhamos com extensão de cílios, o nosso adesivo ele é extremamente fundamental para nossas extensões. Eu costumo falar assim, são 3 itens que tem que ser, não precisa de ser o mais caro, mas tem que ser itens bons para você ter uma retenção boa, para você ter um trabalho bonito, entregar um trabalho legal para o seu cliente. E os 3 itens são pinça, cola, adesivo e os fios. Os 3 têm que ser de boa qualidade, porque senão não adianta que você não consegue trabalhar direito, tá? Então hoje nós vamos falar aqui do adesivo. Eu tenho aqui vários adesivos aqui na bancada, e tem um que tá até fechado aqui ainda. E eu deixei esses adesivos aqui, eu trouxe esses adesivos para a gente ter uma noção da variação, né, que tem dos adesivos no mercado hoje. E o que é que a gente tem que entender, né? Vamos começar, eu vou começar aqui com uma historinha bem bonitinha para vocês lá de trás, tá? Os nossos adesivos, eles foram descobertos por acaso. O adesivo para extensão de cílios não é adesivo, é a base dele, né? Ela foi descoberta por acaso. Tinha um cientista, Henry Cove, acho que é isso que é o nome dele mesmo, Henry não sei o que é. Lá em 1942, ele esbarrou em uma fórmula sem querer, pesquisando outras coisas, ele e a equipe dele esbarrou numa fórmula que grudava em tudo que aquela fórmula ali que ele fez encostava, ela grudava. Nesse momento aí, o que eles fizeram foi descartar essa fórmula porque ela não tinha utilidade ali. Mas mais para frente, lá em 1951, ele retomou os estudos dele para poder descobrir para que aquela cola lhe servia. Você pensa só, ficou mais de 10 anos, quase 10 anos parada essa fórmula e depois que ele foi pegar esse estudo de novo. Ele e a equipe dele começaram a estudar, começaram a desenvolver e viram que isso ali poderia ser usado em várias coisas diferentes. Passando um tempo, mais ou menos ali em 1970, esse moço, o senhor Harry, ele fez favor de vender essa fórmula para uma grande fábrica, para uma indústria grande, e essa indústria começou a comercializar a nossa base, que é o cianoacrilato, com o nome de Super Bonder. Entendeu? Só tem que calma aí, tá? O nosso adesivo, ele não é Super Bonder, tá bom? O cianoacrilato, que é a base de todos esses adesivos que nós utilizamos para extensão de cílios, o cianoacrilato, ele é o primo rico do Super Bonder. Eu costumo brincar assim, e as professoras também falam bastante isso. O Super Bonder é o primo pobre e o cianoacrilato já é o primo rico. Mas assim, o que acontece? Esse cianoacrilato, ele não é utilizado só. Cianoacrilato é uma molécula que está aqui dentro, tá? Tem outras que eu vou falar também. Mas o cianoacrilato, em concentrações diferentes, ele serve para vários tipos de coisa, tá? A nossa extensão de cílios, os nossos adesivos para extensão de cílios, eles são purificados, eles são modificados. O que acontece? Esse mesmo cianoacrilato, dependendo da concentração dele, ele já foi mais estudado, ele é aplicado em várias áreas diferentes. Numa grande concentração, ele é utilizado em cirurgias para reconstrução de ossos e ele é utilizado até na aviação, ele é utilizado para poder fabricar aviões. Vocês têm ideia do tanto que esse cianoacrilato ele é forte.
Isso tudo depende da concentração que está sendo usado, tá? Então, isso é só para vocês entenderem mais ou menos uma historinha aí do cianoacrilato e para que ele serve fora para a nossa extensão de cílios. E lembrando, o nosso adesivo para extensão de cílios não é Super Bond, tá? Lembra disso. Por quê? Várias pessoas vão pensar que o cianoacrilato é Super Bond por conta do cheiro dele, tá? O cheiro do cianoacrilato, ele é característico. Se você abrir ele e cheirar, dependendo de qual seja a marca que você compra, ele tem um cheiro forte, bem parecido mesmo com o Super Bond, mas ele não é, porque ele já é mais aprimorado, ele já é mais filtrado, tá? Então, essa parte aqui do cianoacrilato nós entendemos. O que tem aqui nos componentes dos nossos adesivos? A maioria deles, tá? Nós temos o cianoacrilato, tá? O PMMA, que o nome dele certinho é polimetil metacrilate, e nós temos o carbon black, ou carbono preto, que significa o quê? O cianoacrilato é o que faz o nosso adesivo grudar nas extensões de cílios, tá? Ele fica grudado, é o cianoacrilato que faz ele grudar. O PMMA, né, que é o polimetil metacrilate, é o que faz esse adesivo ser maleável, não faz ele grudar e virar uma resina acrílica muito forte. O PMMA, ele dá essa maleabilidade na extensão. E o carbono preto, o carbon black, é o que dá a cor. Alguns fabricantes têm adesivos sem o carbon black. Tem outros componentes nos adesivos, mas isso aí vai variar de fabricante para fabricante. A maioria deles são esses três componentes que são os fundamentais, tá? Cianoacrilato, PMMA e o carbon black. Tranquilo? Ó, vou mostrar uma aqui para vocês que ele não tem o carbon black. Esse aqui, ó, esse adesivo daqui, ele é o adesivo Clian da Rastelli. Esse adesivo, ele tem o PMMA e ele tem o cianoacrilato. Ele é transparente. Várias pessoas têm, algumas, né? Pessoas, elas têm alergia a rímel, a lápis de olho, essas coisas desse tipo. Provavelmente, essas pessoas vão ter alergia aos adesivos que têm o carbon black. Então, as fábricas, elas vão melhorando os seus produtos, vão melhorando as coisas e vão modificando. Esse aqui, ele não tem o carbon black. Para quem tem alergia, a gente costuma falar que são os adesivos sensitivos, né? Que eles ajudam a pessoa que não tem alergia a poder fazer as extensões também. Mas nada garante que não vai dar alergia se a pessoa já tiver reação a outros componentes, tá? Mas esse aqui, por exemplo, o Clian não tem. Esse daqui, o Stand Dry, todos esses outros aqui já tem o carbon black, ó. Esses daqui já tem o carbono preto, né? Esses daqui já tem esses componentes, entendeu? Essas coisas que eu tô falando com vocês, a gente tem que saber para quê? Pra você poder passar para sua cliente, para você ter o conhecimento também. Porque, por exemplo, hoje tem no mercado vários adesivos, né? Até há pouquíssimo tempo atrás não tinha. Tinha 3, 4 adesivos diferentes. Às vezes você conseguia comprar um adesivo de fora do país que era super caro. Hoje em dia, não. Hoje nós temos uma gama grande já de produtos. Por quê? Porque a indústria está olhando para as extensões de cílios de uma forma muito diferente, né? É uma indústria que está crescendo demais. Então, cada dia está surgindo coisas diferentes aí. Certinho? Vamos entender como que o adesivo funciona? Porque a maioria de vocês me pergunta assim, Giovana, qual que é o melhor adesivo que tem? Não é só para mim, vocês perguntam para as pessoas que trabalham com extensão de cílios. Giovana, qual que é o melhor adesivo que tem? Qual que é o adesivo que você usa? Né? E o que eu falo? O melhor adesivo, ele não existe, tá? Não existe o melhor adesivo. Vai existir o adesivo que vai se adaptar à sua realidade. Então, o que você tem que saber é aonde que você vai trabalhar, se você vai atender na casa de um cliente, se você vai atender em um salão, se você vai atender numa sala fechada ou numa sala que é mais arejada. Isso você tem que saber antes de comprar o seu adesivo.
Antes de pensar assim, eu vou lá e vou gastar R$ 200 no adesivo da marca melhor que tem. Você não sabe se esse adesivo vai funcionar no seu local de trabalho. Você tem que saber como que é a umidade, a temperatura, como que é as coisas no seu ambiente de trabalho, para depois você comprar o seu adesivo. E você vai saber disso com um aparelhinho chamado higrômetro. Esse aparelhinho aqui, ó. Esse daqui, o higrômetro, é o que a gente usa para poder medir a umidade e a temperatura do ambiente que você vai trabalhar. Vou mostrar ele mais pertinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? O higrômetro, ele é de extrema necessidade. Todas as extensionistas de cílios têm que ter um higrômetro, tá? Não igual a esse aqui, não precisa ser igual. Hoje no mercado a gente tem mais quantidade de higrômetro. Tem esse daqui, ele marca a hora, a temperatura, marca a data, que nesse caso aqui tá até errada, marca tudo direitinho. Mas tem uns higrômetros que é só a metadezinha disso aqui, assim, ó. Ele é bem pequenininho e ele marca só a umidade e temperatura. Precisa, não tem como a gente trabalhar as nossas extensões sem estar sabendo o que está acontecendo. Sem saber o que está acontecendo. E por que disso? O adesivo, ele funciona com umidade e temperatura. Todo o adesivo, ele vai curar com a umidade e com a temperatura, tá? E pra gente saber disso, a gente só vai saber disso tendo um higrômetro na mão. Não tem como eu saber como que tá a umidade aqui no ambiente que eu tô, sem eu estar com o higrômetro. Então, é extremamente fundamental você ter o higrômetro para você poder trabalhar com ele. Porque assim, ó, se por exemplo, hoje aqui, se eu for trabalhar hoje, ó, aqui na sala, nesse momento aqui, a sala tá fechada, tá? Tá marcando 25 graus e a umidade aqui dentro tá 36%. Essa umidade aqui, ela é baixa. 36% de umidade é baixo. Nesse momento aqui, eu teria que trabalhar de uma forma diferente. Eu teria que usar um adesivo que seca mais rápido para mim ter uma agilidade boa, ou então eu teria que pegar um umidificador para mim poder aumentar a umidade aqui dentro, para mim poder secar o meu adesivo no tempo correto, no tempo que o fabricante fala. Mas eu só sei disso porque o aparelho está aqui. Se eu for analisar, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, né? E lembrando que a umidade é a água que está no nosso ambiente, tá? Umidade é água. Não é pegável, mas a gente sente, ela tá aqui no ambiente. Então, a umidade é a água que está no ambiente que a gente tá, ok? Então, para saber umidade, temperatura, higrômetro. Não tem como trabalhar sem... Até tem como trabalhar sem higrômetro, mas é como você trabalhar cega. Você não sabe o que está acontecendo direito. Você precisa de saber o que está acontecendo para você poder trabalhar. Então, tá bom. Eu sei, Giovana, aqui no lugar que eu trabalho, né? Aqui na cidade que eu trabalho, a umidade aqui é muito alta. E normalmente a temperatura não é tão alta, mas a umidade é muito alta. O que você vai fazer? Você precisa de comprar um adesivo, né? Que ele tenha uma janela aí de trabalho maior. E como que isso funciona? Os fabricantes, eles entregam pra gente, toda vez que você pega um adesivo, que você vai olhar um adesivo pra você poder comprar, ele tem um manual. E lá vem escrito tudo bem certinho, como que funciona. Normalmente ele vem assim, ó, igual, vou pegar aqui, porque eu escrevi aqui, bem certinho pra mim não errar, tá? Por exemplo, esse daqui, o Mace, né? Esse Mace daqui. O tempo de secagem desse adesivo daqui, ele é de meio segundo. Ele é extremamente rápido. Então, uma pessoa que tem agilidade, ele consegue trabalhar com esse adesivo daqui. Mas uma pessoa que está começando a trabalhar agora, não consegue trabalhar com esse adesivo porque ele seca muito rápido. Só tem que, o fabricante fala pra gente, ele seca rápido. De que jeito? Ele seca rápido com uma umidade entre 35% e 65%. Eles sempre dão essa variação. Não é assim, ó, se não tiver, por exemplo, assim, ó, se tiver a 40%, ele não vai funcionar. Ou se tiver a 80%, ele não vai funcionar. Não é assim. O que acontece é que
ele tem essa variação. O fabricante indica o quê? Ele seca em meio segundo, sabendo que a temperatura indicada é entre 19 e 27 graus. Tudo tem uma variação, tá? Tudo tem uma variação. E a umidade é entre 35 e 65%. Então, o que acontece? Hoje, para mim trabalhar aqui, esse adesivo daqui, né, ele estaria dentro certinho do que o fabricante fala. Ele ia secar em meio segundo, né? Vamos colocar assim, meio segundo, dentro do que o fabricante fala. Ele ia entregar. Por quê? Tá, aqui fala 27 graus, nós estamos com 25 graus. Fala entre 35 e 65%. Aqui tá marcando que tá 36% de umidade. Então, esse adesivo daqui, ele funcionaria perfeitamente. Pode ser que, se eu aumentar mais ainda a minha umidade, ele seca mais rápido, tá? É sempre assim. Se eu aumentar a minha umidade, ele vai secar mais rápido do que se a umidade estiver mais baixa. Então, eu sempre preciso de saber qual que é a umidade e qual que é a temperatura mais ou menos ali para mim poder comprar o meu adesivo. E tem outras coisas também que influenciam, né, corações? Por quê? Se você não for ágil, se você não tiver uma agilidade boa, não adianta você comprar um adesivo de meio segundo, porque você vai se bater. Aí o que acontece? Você vai falar que o adesivo não vale nada. Por quê? Porque você não teve uma retenção boa, porque você não conseguiu trabalhar corretamente. Só tem que você não pesquisou antes de comprar o adesivo. Você foi naquele negócio assim, a fulana usa esse adesivo e tem um resultado bom, eu vou usar esse adesivo também. Só tem que você não pensou que a fulana atende cá no sul e você atende lá no norte. Isso não funciona. Então a gente sempre precisa de saber a umidade e a temperatura do seu ambiente para você conseguir trabalhar com o seu adesivo. Sempre. Vocês vão escutar isso pro resto da vida. Todo mundo fala a mesma coisa. É porque é o certo. O adesivo que funciona para mim aqui embaixo, aqui no sul, pode ser que não funcione para quem mora, por exemplo, em Brasília. Por que isso? Lá em Brasília, normalmente, é muito seco, né? Lá é seco, seco mesmo. A umidade lá é muito baixa. Às vezes, a umidade em Brasília começa com 13%, 14%, dependendo da época do ano. É baixo demais. Um adesivo, por exemplo, aqui que ele trabalha entre 40%, ó, com 40% a 60%, lá em Brasília, começando a umidade com 12%, ele não vai secar de jeito nenhum. Se ele demora 1 segundo para secar, ele vai demorar 3, 4. Por quê? Porque não tem água no ambiente para poder secar esse adesivo. Então não funciona. O adesivo que funciona para mim pode ser que não vai funcionar para você. Por isso que você tem que entender como que funciona isso aí. E por isso que nós estamos nessa aula aqui hoje, que eu tô falando a matraca aqui já. Ó, tá aqui os adesivos, tá? Esse daqui eu vou testar ainda, mas eu vou falar para vocês porque aqui nós temos variações, tá? A gente tem variação de tempo, de marca. Ó, aqui eu tenho aqui 4 marcas diferentes de colas. E todas elas são ótimas. Ótimas e ótimas de verdade. Eu testo, eu gosto de testar os adesivos para mim poder falar para vocês, mas para mim poder também utilizar com os meus clientes aqui. Quando eu comecei a trabalhar, não tá aqui, mas quando eu comecei a trabalhar, eu usava o Black Glue, né? O Premium Black Glue. É um dos mais vendidos até hoje no nosso mercado. É um dos mais vendidos ele. Você encontra ele no Mercado Livre, na Sobeli, para tudo que é lado você acha. Ele eu não tenho aqui, mas eu já usei ele bastante também. Mas vamos começar aqui, ó. Vou tirar aqui, vou falar desse daqui que eu tô usando agora, tá? Esse aqui da Macy. Ó, esse aqui azulzinho, bonitinho aqui, ó. É o Macy Silver. Esse adesivo daqui, a secagem dele é meio segundo. Ele é utilizado para pessoas que já têm bastante conhecimento e bastante agilidade, tá? Pode ser utilizado para volume russo e pode ser utilizado para técnica clássica também. Esse daqui é o tipo de adesivo que é assim, ó, você molhou no adesivo, você já põe ele, já cola. Se você molhar no adesivo, for isolar, fazer o isolamento para depois vir aqui acoplar, ele não vai funcionar, ele vai dar falsa colagem, tá? É aquele negócio assim, ó, já tá aqui, você molha, cola e ali ele vai ficar.
tá? Não queiram trabalhar se ainda não tem agilidade com ele, não queiram trabalhar, que vocês não vão conseguir trabalhar, tá? Mas quem já tem uma agilidade boa, pode trabalhar com ele, que é bom demais. Esse adesivo daqui é meio segundo, ele funciona, isso tudo é o fabricante que indica, tá? Ele trabalha com a temperatura entre 19 e 27 graus. Ele trabalha bastante alta, a temperatura dele trabalha alta, tá? Porque 27 graus já é uma temperatura alta. Normalmente não, antigamente os adesivos vinham entre 18 e 21 graus, 18 e 22 graus. Não vinha mais do que isso. Agora, com a tecnologia melhorando e o pessoal olhando para nós, né? O nosso país, que é um país tropical, eles já estão desenvolvendo coisas diferentes. Então, esse daqui, ele varia de 19 a 27 graus. E a umidade dele é entre 35% e 65%. Quer dizer o quê? Que entre 35% e 65%, esse adesivo ele vai secar em meio segundo. Se tiver aí com a umidade, por exemplo, em esse mesmo adesivo aqui, se você tiver com a umidade no dia trabalhando com ele com a umidade de 80%, ele vai secar em 0,25 segundos. Ele vai secar muito mais rápido do que o fabricante indica, entendeu? Então, assim, isso você tem que saber, por isso que a gente tem que ler antes de comprar as coisas, tá? Não pode só pegar e comprar, não. Tem que ler bem certinho para vocês entenderem como que funcionam os adesivos, tá bom? Vamos para outro aqui, ó. Esse daqui, ó, o Instant da Rastelli, Stand-Dry da Rastelli. Esse adesivo daqui, eu sou apaixonada com ele. De verdade mesmo, gosto demais da conta desse adesivo daqui. Usei ele muito tempo. Então, assim, tô com outro adesivo hoje, mas eu já tenho opção, porque eu sei que esse daqui funciona. Por exemplo, atualmente está difícil de achar ele no mercado, porque por conta dessa pandemia, o pessoal não fabricou, tá em falta. Se eu usasse só esse adesivo daqui, se eu não soubesse usar outro, hoje eu tava passando aperto, porque eu não acho ele para comprar. Então, eu já tenho opções. Esse adesivo daqui, o Stand-Dry da Rastelli, ele seca em 1 segundo. A temperatura dele é entre 18 e 23 graus. Olha a diferença desse aqui para esse de cá. Esse daqui é em 27 graus. Então, se você mora num lugar que é muito quente, né, que já tem uma temperatura mais elevada, esse daqui não trabalha bem. Esse daqui já trabalha melhor. Por quê? Porque a temperatura dele é mais alta. A umidade desse daqui é entre 45% e 55%. Quer dizer o quê? Com a umidade entre 45% e 55%, ele seca em 1 segundo. Se a minha umidade estiver em 80%, ele vai secar em meio segundo. E se também a minha umidade estiver em 20%, ele vai demorar 1,5 segundos para secar. Todos os adesivos são assim. Vai precisar da umidade para secar ele. Se a umidade estiver alta, ele seca rápido. Se a umidade estiver baixa, ele demora para secar, tá? E eu vou mostrar um outro troço aqui para vocês daqui a pouco, que já é um jeitinho nosso para poder melhorar as coisas, tá? Vamos falar aqui do Hero. Ó, esse daqui já é outro adesivo. Esse daqui é da marca Sobelli, tá? Esse adesivo daqui foi a Sobelli que desenvolveu ele. E ele é muito bacana porque ele já vem com uma pegada mais pro nosso país mesmo, tá? Porque você pensa, ó, tá aqui, né? Vocês estão conseguindo ver ele aqui? Tá, né? Ó, o Hero, esse daqui. Ó, esse adesivo daqui, ele seca com 1 segundo. Ele é de secagem rápida também. Ele seca em 1 segundo. A temperatura dele é de 19 a 29 graus. Olha como que já aumentou a temperatura para trabalho desse adesivo daqui. E a umidade dele é entre 40% e 60%, tá? Esse daqui ele já aumenta a temperatura, ele já dá uma gama maior para a gente poder trabalhar. E a umidade dele é 60%. Quer dizer o quê? Trabalhando dentro dessa umidade, temperatura, da umidade e temperatura, ele vai secar com 1 segundo. E a retenção dele é de 6 semanas. Esse daqui da Rastelli,
é de 6 semanas também. Esses 3 que eu falei aqui é de 6 semanas a retenção deles, tá? Que o fabricante indica, tá bom? Vamos passar pro próximo aqui, ó, o Clian. Olha só, o Clian é o que não tem o carbono preto, tá? Esse daqui, ele é de 1 a 3 segundos. Ele já é um adesivo com a secagem mais lenta. Para quem está começando a trabalhar, pode ser que ele se adapta bem, porque a pessoa precisa de ter tempo para poder isolar o fio, molhar na gota, acoplar, porque você ainda não tem essa agilidade, então você acaba precisando de mais tempo para poder trabalhar. Então, um adesivo de 1 a 3 segundos, ele já vai te ajudar com isso aí, tá? Então, esse adesivo, a secagem dele é de 1 a 3 segundos. A temperatura ideal para o trabalho dele é de 18 a 22 graus. É uma temperatura pequena, relativamente pequena, assim, uma base, né, relativamente pequena. E a umidade dele é entre 45% e 55%. Esse adesivo daqui, ele é de 1 a 3 segundos. Se você trabalhar com ele com uma umidade alta, por exemplo, aí uns 80%, ele vai secar de 2 segundos para baixo. Tipo assim, ó, de 1,5, 2 segundos. Se você trabalhar com ele com uma umidade aí de 30%, 20%, 30%, que é uma umidade baixa, ele, em vez de demorar de 1 a 3 segundos, ele vai demorar de 1 a 4 a 4,5 segundos. Ele vai aumentar demais. Tipo assim, o tempo de secagem dele vai aumentar demais, tá? E o último que tá na minha mão aqui agora, o Neisha. Esse daqui é o Black Glue da Neisha Elite, tá? Esse daqui, ele é ótimo também. Gostei demais de trabalhar com esse adesivo daqui. Esse, ele é de meio segundo, tá? De meio a 1,5 segundo. Ele tem esse tempo de secagem, de meio a 1,5 segundo. Ele funciona de 18 a 27 graus de temperatura, tá? E a umidade dele é entre 40% e 60%. Esse adesivo daqui, até mesmo para quem está começando, né? Se você já tiver um pouquinho mais de agilidade, você está começando, pega um adesivo aí de 3 segundos, tá tudo bem. O próximo você já pode descer com adesivo assim, ó, de 1 a 1,5 segundo. Quando você está começando a trabalhar, os adesivos, você tem que trabalhar no tempo aí do adesivo, você tem que descobrir qual que é o tempo do seu adesivo. Às vezes, o mesmo adesivo que você está acostumado a trabalhar com ele todos os dias, vai ter dia que ele não vai estar legal você trabalhar, por conta dessas variações. Nós temos no nosso país variação muito grande. Às vezes aqui no sul está fazendo 1 grau, você vai lá para o Nordeste, está fazendo 30 no mesmo dia. Aqui a variação é grande demais. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que saber como que está aí mais ou menos a umidade e a temperatura para você poder trabalhar. Eu adoro trabalhar com o Insta, adoro, gosto demais. Eu já tive vontade de jogar ele fora umas 3 vezes. Por quê? Porque a umidade da minha sala estava baixa demais, ele não secava. Eu já tive vontade de jogar fora. Esse daqui, o Clian, eu comprei ele, mas assim, eu comprei ele e passou pouquinho tempo, eu já estava ágil. Eu larguei ele para um lado, eu fiz pouquíssimas extensões com ele, porque ele demorava demais para secar. Então, vocês têm que entender do adesivo, mas tem que entender da sua agilidade também. Se você já é bastante ágil, você está fazendo extensão de cílios, você está vendo que você já melhorou bastante o seu atendimento ali. Se você pegar um adesivo de 1 a 3 segundos, você vai ficar com raiva dele, porque ele não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar. Você vai colocar a extensão, você tem que ficar segurando. Se for um adesivo rápido, um adesivo de 1 segundo, você colocou lá, é assim, ó, você colocou, você pode soltar. Você coloca, você já pode soltar, que ele vai ficar fixo ali, tá? Então, por isso que a gente tem que entender direitinho como que funciona cada adesivo, né? Como funcionam os adesivos e como que funciona o seu ambiente para você conseguir trabalhar corretamente com ele. Tem dia que os adesivos, você vai ter dia que os seus adesivos não vai estar legal, por conta disso aí, por conta dessa variação muito grande. Muitas e muitas pessoas falam assim, se eu não tiver uma sala climatizada, se eu não tiver um ar-condicionado, eu vou conseguir trabalhar? Vai conseguir trabalhar se você souber trabalhar com o seu adesivo. Eu já falei isso em outros vídeos, no meu curso eu falo. Na minha sala eu tenho ar-condicionado e ele fica desligado o tempo todo. Ele não fica ligado. E por que disso?
Porque eu aprendi já a trabalhar com o meu adesivo, tá? O nosso adesivo, ele tem essas variações, tá? Ele tem mesmo. E tem outra coisa também. Se você trabalha com um adesivo de secagem rápida, né? Secagem muito rápida, e a umidade está muito alta no dia, pode ser que você acople ali, tipo assim, ó, você molhou na gota, você acopla, ele, mesmo assim ele dá falsa colagem, porque nesse caminho, você molhou na gota, no caminho de tirar da gota e vir aqui para colar no adesivo, no cílio, eles polimeriza por fora primeiro e não cola. Ele só vai encostar, ele não vai abraçar do jeito que precisa. Tem que saber essas coisas, tá? Para poder melhorar, né? Para poder melhorar não, para poder adaptar, né? Vamos pôr assim, para poder adaptar ao ambiente que você trabalha. A gente tem no mercado hoje em dia várias coisas para poder ajudar, né? O ideal, lindo, maravilhoso, é um ar-condicionado. O ideal é um ar-condicionado, tá? Para você poder climatizar o seu ambiente. Mas eu sei que várias pessoas não têm a possibilidade de ter um ar-condicionado. Várias meninas atendem em casa, né, na casa própria, ou vai na casa da cliente. E quando você vai na casa da cliente, você vai chegar lá, você não sabe como é que você vai encontrar o ambiente dela, né? Por exemplo, assim, você chega num dia lá na casa dela, tá tudo fechado, ela tá cozinhando uma panela de feijão lá, a casa toda fechada. Você olha, tá até a vidraça assim, ó, tá até embaçada de tanto que tá úmido lá dentro. Se você não tiver o higrômetro lá para poder saber como que tá lá dentro o ambiente, às vezes você vai começar a trabalhar, você cola. Você vai pentear, sai tudo sem extensão, ó. Vai saindo tudo. Você vai penteando, ela vai saindo. Porque deu falsa colagem, tava o ambiente úmido demais. Se você tem o higrômetro, você pede para a pessoa, fulana, abre a casa aí para dar uma circulada nesse ar, senão nós não vamos conseguir fazer a extensão de cílios. Entendeu? Ou ao contrário, né? Você chega lá, tá seco demais. Você cola, você acabou de colar, o troço solta. Você cola, ela vira assim para lá, ela vira para lá, vira para cá. Tá o quê? Tá demorando para secar. Tem pouca água nesse ambiente. Aí a gente entra com o umidificador, que é para poder melhorar a umidade nesse ambiente daí. São várias coisas que tem para a gente poder entender, né, dos adesivos, para a gente conseguir trabalhar com eles. Hoje nós temos um produto, porque assim, ó, a partir do momento que você sabe trabalhar com o seu adesivo, você entendeu como que o seu adesivo trabalha, tá tudo ok. Vai ser que dia assim, você vai olhar para o higrômetro e falar assim, ó, ah, tá, hoje eu tenho que ser rápida. Minha umidade está muito alta, tem que ser mais rápida. Ah, a umidade hoje está muito baixa, o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ser mais lento um pouquinho, ou eu vou ter que arrumar aqui para mim poder trabalhar mais rápido, se você já é mais ágil. E nisso a gente usa o ar-condicionado, a gente usa o umidificador. Se tiver úmido demais e eu preciso de abaixar essa umidade, eu uso o desumidificador, que é outro aparelho. E hoje eu uso e eu recomendo todas vocês, a partir do momento que souber trabalhar com adesivo, tá? Comprou um adesivo, compra junto esse negocinho aqui, ó. Ele chama Absolute Glue Starter, da Neixia. Isso aqui é um acelerador de secagem. Ele é um acelerador de secagem do nosso adesivo. E como que funciona isso aqui? Ele ajuda as extensões de cílios a secarem mais rápido. Você não pode utilizar isso aqui, ele não pode ser utilizado se você não souber trabalhar com a sua cola, tá? Por que disso aqui? Quando você sabe trabalhar com o seu adesivo, você entende como que vai funcionar aquele dia, como que você vai ter que trabalhar. Se você ainda não entende, não adianta colocar ele em todos os atendimentos, que pode ser que você, ao invés de ajudar, se atrapalhe. Por exemplo, você tem um adesivo aqui que seca em meio segundo, tá? Nós temos aqui um adesivo que seca em meio segundo. A minha umidade já está a 80%, ela está super alta. Ele vai secar mais rápido do que meio segundo. Se eu não sei trabalhar e eu coloco o starter lá, eu coloco o Absolute, eu coloco esse starter na minha extensão de cílios, eu vou fazer uma falsa colagem com certeza absoluta. Porque eu já tenho uma umidade muito alta, o meu adesivo vai secar muito rápido, já a minha extensão vai secar muito rápido,
e eu ainda coloco um acelerador de secagem. Eu vou fazer uma bitela de uma cagada, entendeu? Então, assim, ó, se eu pego, ao mesmo tempo, se eu pego aqui um adesivo que funciona de 1 a 3 segundos, e eu tô aí num dia que a minha umidade está a 30%, ele vai demorar, em vez de 1 a 3 segundos, ele vai demorar aí de 4 a 4,5 segundos. Aí, eu coloco o acelerador de secagem. Nesse daqui, ele vai me ajudar muito. Vai ajudar demais da conta, demais mesmo. Porque em vez de secar entre 1 e 4 segundos, ele vai secar, ele vai cair pela metade. Ele vai secar ali com 1 a 2 segundos. Ele vai me ajudar nas extensões de cílios. Entendeu? E tem outra coisa também. Ele é a base de álcool. Vamos colocar assim, ele desidrata o cílio um pouco, tá? É bem pouquinho mesmo. Quando você faz isso, você abre a escama do fio, né? Você abre essa primeira escama do fio para poder receber a extensão de cílios e ela aderir mais fácil no fio. Porque se tiver se o cílio, né, tiver sujo, não tá limpo corretamente, tá? Pessoa vê ali de maquiagem, você limpou a vida inteira, mas você vê que ainda tem um resíduo pouco de maquiagem, você vai colocar o adesivo, né? Você vai mergulhar no adesivo, vai acoplar na extensão, no fio natural, só tem que, não vai acoplar no fio natural, vai acoplar naquela sujeira. Então, se o fio estiver sujo, ele não vai acoplar corretamente. Se você passar o starter, ele acaba te ajudando, tá? Ele acaba te ajudando isso aí, porque ele retira essa sujeira também. Não substitui limpeza, tá, corações? Não substitui, mas ele ajuda. Então, esse aqui, o Glue, o Starter, isso aqui ele vende na Sobel. Esse negócio foi um achado, tá? Todo mundo que trabalha com extensão de cílios, se aprender a trabalhar corretamente com adesivo, aprender a trabalhar com isso aqui, não tem problema mais com umidade, temperatura, não precisa de ambiente climatizado, nada disso. É só aprender a trabalhar com ele, tá? Falei de cola. Agora eu preciso falar um negócio aqui com vocês. Como vocês conseguem cuidar desses adesivos também? Eu preciso de falar isso aqui, porque não adianta você ter um adesivo maravilhoso, não adianta você ter um adesivo caro que não tem um tanto e não saber cuidar dele corretamente, tá? Os nossos adesivos, eles vêm de fábrica nesses pacotinhos assim, ó. É o Magic Pack, eu acho que é isso que fala, mas vem nesses pacotinhos aqui, tá? E esse pacotinho daqui, ele vem com a silica inteligente, ele já vem com ela aqui dentro, ele vem assim, ó, fechadinho aqui, lacrado, fechadinho, tá? Se você não tem um pote hermético, que o legal é guardar o adesivo no pote hermético fechado. Pote hermético é esse aqui, ó. Esse daqui é um pote hermético. Ele é um pote que ele é fechadinho, tá? Ele é fechadinho, isso aqui é uma borracha. Ele veda bastante. Se você não tem um pote hermético para poder guardar o seu adesivo, ele já vem com isso aqui. Ele já vem com esse Magic Pack aqui. Você deixa guardado nele. Sempre guarda ele, tira, né? Você usa ele direitinho, tira o ar aqui de dentro e fecha. Selou aqui, coloca ele em pé, guardado fora fora de um lugar quente. Isso aqui não pode ficar na beirada de uma janela, não pode ficar perto de uma luminária onde que esquenta, não pode, tá? Ele tem que ficar guardado num lugar seco e fechado. Nada desse trem de guardar isso aqui dentro da geladeira, não, tá? Porque o nosso adesivo, ele seca com a umidade. Lembra disso. Ele sempre vai polimerizar. Polimerizar, ele vai cristalizar e vai secar com a umidade. Se você guardar ele dentro da geladeira, dentro da geladeira é o lugar que tem mais umidade da face da terra, dentro da geladeira. Você está fazendo ao contrário do que é recomendado, tá? E fora aqui, para você chegar ele na temperatura do ambiente que você tá, você tem que tirar ele de lá umas 3, 4 horas antes do atendimento. Porque senão ele vai dar choque térmico e você vai perder esse atendimento que você vai fazer. Então não coloca isso na geladeira, tá? De jeito nenhum. Guardou lá, fechou, guardou direitinho, pronto, acabou. Tá bem direitinho ali, tá? Tem o pote hermético, tem a sílica inteligente, fecha ele aqui dentro.
A sílica inteligente, ela serve para poder retirar a umidade que está aqui dentro desse potinho. Porque toda vez que você abre o pote, você tira o seu adesivo daqui de dentro, usa ele e volta aqui para dentro, entra ar e entra umidade, consequentemente aqui. A sílica inteligente, esse negocinho azul aqui, ó, ela puxa, ó, a sílica inteligente, ela puxa essa umidade, tá bom? Então, é necessário guardar bem corretamente o seu adesivo. Não adianta você tomar conta, fazer as coisas direitinho, não guardar o adesivo direito, porque você vai perder ele muito rápido. E, normalmente, cada fabricante tem um tempo determinado de validade dos adesivos, tá? Cada um tem um tempo diferente. Mas normalmente, por exemplo, ó, esse daqui, o Standroid, né? O Insta da Rastelli. A Rastelli, o que a Rastelli indica? 6 meses de validade, de vencimento pra você poder jogar fora, tá? 6 meses, se tiver fechado, ela acabou de fabricar. Se ela não tiver vendido ele em 6 meses, ela joga fora. Porque os componentes aqui de dentro, eles vão se degradando. Então, a partir do momento que você abre ele, ele começa a degradar. Então, vamos lá. 6 meses fechado. Abriu, no máximo 3 meses. Isso é o recomendado pela fábrica. Se você não cuidar dele direito, você perde ele de um dia para o outro. É de um dia para o outro você perde ele. Se você, por exemplo, você está fazendo a sua extensão de cílios, aí você deixou ele aberto lá, deixou ele destampado, aberto, foi bater papo, saiu, esqueceu ele aberto. Quando você voltar, ele já vai estar tampado. Isso aqui já vai estar tampado já. Vai entrar, ele puxa a água ali para dentro. Ele puxa a água. E a partir do momento que ele puxou a água para dentro do biquinho dele, ele começa a cristalizar lá dentro. Você perde o adesivo. Se você não cuidar corretamente do seu adesivo, acabou, não adianta. Você perde de um dia para o outro mesmo, tá? Então, assim, todos são assim. Todos são assim de cuidados. Esse aqui da Sobelli, ó, o que é que eles falam aqui, ó. Validade de 5 meses após aberto, cuidando corretamente, tá? Então, eles já falam que ele tem um tempo a mais. Esse daqui da Neisha, ele é 4 meses após aberto, 6 meses, ó. 18 meses de validade fechado, após aberto, validade de 6 meses. Só tem que, esses 6 meses aqui vai depender muito do seu cuidado, de como que você abre, de como que você não abre. A gente espera fazer tanta extensão de cílios que todo mês tem que abrir um novo. Porque quanto mais novinho tiver, melhor ele fica. Então, cuide corretamente dos seus adesivos. Se você não cuidar corretamente dele, não adianta nada você ter, tá? Porque é caro. Caro sim, né? Adesivo não é barato, mas é necessário. Se você não tiver um adesivo bom, se o seu adesivo começou a dar liga, você colocou ele ali na sua pedra jade, ele está esbranquiçado, transparente, ele não foi agitado corretamente. Se você tem isso também. Quer ver? Eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando você vai agitar o seu adesivo, isso aqui, ó, vou coisar aqui. Ó, essa fitinha daqui, isso aqui é TNT, tá? Aquele TNT de fazer depilação nas canelas das mulheres, é aquilo lá. Quando você abre o seu adesivo, o que você precisa de fazer? Você precisa de limpar o bico do seu adesivo para ele não entupir. Você pega um papelzinho desse daqui, olha só como é que já sujou, ó. Você pega um adesivo desse daqui, um papelzinho desse, você vai dobrar ele e vai colocar aqui na ponta do adesivo. Chacoalha ele bastante antes do seu atendimento, pelo menos uns 40 segundos você precisa de chacoalhar o adesivo. Para quê? Para misturar os componentes que estão aqui dentro, aqueles componentes que eu já tinha falado antes. O cianoacrilato, o PMMA e o Carbon Black, tá tudo aqui dentro. Só tem que eles ficam separados. Quando você agita bastante ele, o que acontece é que ele vai juntar tudo, aí que ele vai ficar na composição boa. Você fez o quê? Acabei de agitar o meu adesivo bem bonitinho, lindo, maravilhoso. Você vai vir aqui, vai fazer a sua gota. Ó, vem aqui, fez a sua gota tá bonita lá. Você não vai deixar ele assim sujo, o bico dele sujo. Você vai vir aqui e vai limpar. Você tira o máximo que você conseguir de resíduo aqui da ponta.
fecha seu adesivo imediatamente e guarda ele no potinho hermético. Guarda ele aqui dentro. Por quê? Você está mantendo a umidade fora disso aqui. Muitas pessoas não fazem isso, já mete o dedo no... já vem aqui direto com o dedo. Já vem aqui assim, ó, taca o dedo aqui assim e balança. Isso aqui não pode acontecer, olha como é que ele gruda, ó. Isso aqui não pode acontecer, ó. Porque você contamina o seu adesivo, você pode desenvolver alergia do cianoacrilato, porque você tá pegando o tempo todo nele daqui, e ainda entope o bico do adesivo. Não pode fazer isso, tá? Tem que ser correto. Isso aqui tem que ser mesmo. Porque eu já vi várias e várias. Eu vou falar pra vocês, não vou falar nome aqui não, mas eu tenho uma amiga que ela pagou R$250 numa cola, no adesivo, e eu cheguei para poder bater um papo com ela lá no atendimento dela, o adesivo dela tava destampado. Ela fazendo extensão de cílios assim, o adesivo dela em pé destampado. Falei com ela, você tá rica mesmo, não tem lógica não, hein? Só pode, porque jogando adesivo fora desse jeito, a gente não pode fazer isso, a gente tem que cuidar deles corretamente. Porque a maioria de vocês coloca a culpa de tudo que acontece no adesivo. E ele não é culpado, às vezes pode até ser, né? Às vezes ele venceu antes da hora, tá tudo bem? Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes é mau uso, é não saber utilizar a temperatura e a umidade correta. É isso que acontece. Vou virar a câmera aqui só mais uma vez para mim poder mostrar para vocês, porque eu escrevi aqui. Vou virar aqui, ó, a questão, ó, da umidade e temperatura para vocês entenderem bem direitinho aqui. Pode tirar até print desse trem se vocês quiserem, não tem problema não, depois eu posto, tá? Vamos entender aqui, ó. Aqui que eu fiz aqui, ó. Aqui, essa parte daqui é umidade, e aqui embaixo são os segundos de curagem da cola, tá? O que acontece? Todos os adesivos não tem lá a umidade e a temperatura, aquele intervalo, né, que o fabricante fala, de umidade e temperatura. Aqui eu esbocei para vocês poderem entender direitinho isso aqui. Se o adesivo, ele fala lá, o adesivo que você vai comprar, tá falando lá que ele vai secar entre 40%, a umidade, né, ideal para trabalhar é entre 40% e 70%, e ele seca entre 1 e 2 segundos, é só você fazer uma analogia, assim, uma troca, vamos falar assim, ó. Se hoje tá 40%, a minha umidade tá 40%, o meu adesivo vai secar em 2 segundos. Porque tá baixa a minha umidade. A minha umidade estando baixa, meu adesivo vai demorar um pouco mais para secar. Mas se ao contrário, nesse dia a minha umidade está 70%, o meu adesivo ele vai secar o quê? Em 1 segundo. Mais ou menos 1 segundo, porque eu tenho muita água no ambiente. Então, como o cianoacrilato ele precisa de água para poder secar, ele tem bastante água no ambiente, ele vai puxar essa água daí e vai secar mais rápido. Então, é só vocês pensarem isso aqui. 40, tipo assim, isso é para tudo, tá? Umidade tá alta, meu adesivo vai secar rápido. A umidade tá baixa, meu adesivo vai secar devagar. É isso que tem que colocar na cabeça, assim, mas muito mesmo, porque aí você consegue trabalhar com qualquer adesivo. Qualquer adesivo você consegue trabalhar se você souber essa regrinha aqui. Tá alta a minha umidade? Seca rápido meu adesivo. Tá baixa a minha umidade? Demora para secar meu adesivo. E é isso, é bem simples assim. Só tem que é simples assim, mas você tem que entender isso aqui para você poder trabalhar. Tá bom? Para usar o starter, tá? Para usar esse bonito aqui. Você vai pegar um microbrush, vai molhar ele na pontinha, fazer um pinguinho, tá? Molha ele na pontinha aqui nessa pontinha dele aqui, ó. Vamos trocar essa parada aqui. Ó, deixa eu tirar esse trem daqui para limpar. Você vai pegar um microbrush na pontinha dele aqui, você vai molhar. Você molha ele na ponta do microbrush, pega esse microbrush e passa no chicote, no cílio que você vai usar. Deixa eu pegar um coisa. É que eu tô pegando aqui para poder mostrar para vocês. Ó, aqui tá uma carreira de fio aqui, ó.
Vamos supor que isso aqui é o microbrush, porque ele tá longe de mim, agora eu não vou conseguir pegar não, tá longe. Mas ó, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo aqui, ó, isso aqui é o microbrush, vamos colocar aqui. Você molhou a pontinha dele, você vai vir aqui no chicote embaixo aqui e vai passar no lugar que você vai molhar a sua gota. Você vai passar ele aqui no chicote e vai ir na sua cliente e vai passar no cílio dela também. Aí você pega o microbrush e passa na raiz do cílio dela. Não deixe encostar na pele porque arde, tá? Não deixe encostar, é só no cílio. Você dá aquela passada ali que ele vai ajudar a secar a sua extensão de cílios, vai ajudar a sua cola a curar. Então é isso, você passa no chicote, na raiz assim, no chicote você passa e passa também na extensão. Não tem necessidade de molhar, tá? É só um pouquinho, vai bem pouquinho mesmo ali, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até agora. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom, um monte de criatura minha. Tchau, tchau.